irmão Gessé, ele com sua maestria, né, ele consegue pegar vídeos e reduzi-los, trazendo a essência, né? Vocês precisavam ver só um pouquinho, só para vocês compreenderem assim, gente, vamos para a palavra, pelo amor de Deus, por amor a vossas almas, vamos para a palavra. Qual que é a dificuldade, meu Deus, qual? Pastor Júnior, eu perguntei para o irmão, falei, irmão, o que foi? Que eu falei fora que deve ser refutado, deve ser contraposto? O que eu falei? Nada. É porque você não está com mão brana. Eu falei, mas eu estou com Cristo. Não importa, não está com mão brana? Eu não quero. Alguém me perguntou, Pastor Júnior, então como é que fica o batismo no Rio Ohio em 1933? Isso é importante, né? Lá, aquela bola, aquela estrela desceu girando, enquanto ele batizava a 17ª pessoa, aquela voz disse, né? Assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Eu diria, irmão, primeiro, esse assim como, não se tem necessidade de precursor. Precursor foi para preparar o caminho. Lá os judeus, João Batista veio preparar, veio para batizar Jesus. Lavar o cordeiro, o objetivo de João Batista era lavar o cordeiro. Antes do cordeiro ser sacrificado, precisava ser lavado, isso era uma lei. Quando ele batizou, Jesus não batizou para ter os pecados perdoados, não. Ele não tinha pecado, na sua boca não saía engano. Para lavar o cordeiro, para então depois ser sacrificado. O mais importante, o que mais me deixou assim, tremendo, né? Maravilhoso esse sinal. Precursor, mesmo que eu não veja esse precursor na Bíblia, a Bíblia não fala que vai vir um profeta para apontar para Jesus voltando. Os profetas vieram, a própria Bíblia fala, a lei, os profetas e os salmos apontaram para Jesus. Depois então, estamos testificando de Jesus, é o que a Bíblia me ensinou. Mas o que mais me deixou assim impressionado é porque em 1945, o irmão Brana solta um folheto contando essa experiência, um folheto de evangelístico. Ele fala, ele cita ali, enquanto batizava, ele cita uma quantidade pequena de pessoas lá. E fala assim, aquela estrela desceu girando e foi ali, e aí foi embora. Ele não fala o que era, não fala nada. Aí quando foi, aí eu peguei, eu não sei nem se essas mensagens têm em português. Ele, em 1950, ele conta essa experiência do Rio Ohio. Aí ele fala assim, eu não entendi muito bem aquela luz. Aconteceu em 1933 e já é a segunda vez que ele testifica do fato. E ele não disse nada da voz. Ele só falou que não entendeu. Quando foi em 1951, My Commission, minha comissão, mensagem de 1951. Agora vocês estão entendendo por que nós só temos 400 mensagens? Nós não podíamos ver, nós não podíamos entender que a fé para o rapto não está nas mensagens. Não está, gente, não tem isso. A fé para o rapto está na palavra de Deus. E não tem necessidade desse termo, fé para rapto. O que nós precisamos fazer para ser arrebatado? Vamos responder igual Jesus respondeu? Nicodemos perguntou. E Jesus respondeu, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pronto, é tudo que a gente precisa. Precisa nascer de novo, precisa receber o Espírito Santo. Não é só batizar nas águas, não. Então, na mensagem My Commission, 1951, não sei nem como é que só letra, mas é minha comissão. Parágrafo 15, ele conta de novo essa experiência. E ele diz que alguém perguntou para ele, o que é essa luz? Aí ele fala assim, eu não sei. Aí eu pensei assim, meu Deus. Aí pensei na hora no meu casamento. Pensei, puxa, será que eu esqueceria aquela data, aquele dia? O que você lembra do seu casamento? Não, eu lembro que eu entrei no corredor. O que mais? Não lembro mais nada. Gente, uma das maiores comissões que eu considerava do irmão Brana era essa, de 1933, no batismo do Rio Ohio.
Aí quando Liveio vem e escreve O Profeta do Século XX, um livreto tendencioso que se tornou mensagem, as pessoas leem O Profeta do Século XX como se fosse mensagem, não é. Livreto tendencioso de homens que consideravam o irmão Branham Jesus Cristo. Olha o que nós lemos. Collins considerava retorno isolado do irmão Branham. Fred Sothmann, que estava caçando lá o testemunha ocular do Monte Pôr do Sol, crendo que o irmão Branham era Jesus Cristo. É desses homens que nós recebemos as maiores informações, porque nem tudo a gente recebeu da mensagem, foi desses homens. É desses homens que nós recebemos as maiores informações, porque nem tudo a gente recebeu da mensagem, foi desses homens. O Profeta do Século XX, por exemplo, é um livrete. Aí chega a dizer assim, no início tinha 150, depois tinha 300, depois tinha 1000, cada vez que contava, quantas pessoas tinham assistindo, né? Tinha 1000. Aí, de uma data para outra, quando esse assunto foi falado, tinha 10.000 pessoas assistindo o batismo. Como que eu fico, irmãos? Eu venho aqui pregar e fico assim, eu estou fazendo eles de bobo, porque o atalaia é para ver. Atalaia não é para ficar só assim, não, mas a fé pro rápido está nas mensagens. Não, atalaia é para ver, atalaia é para pesquisar, atalaia é para ir atrás. Vocês não precisam ir atrás, eu vou. Se vocês querem, vá. Vá, faça. Eu tenho os livros. Irmão Macedo transmite. É online. Lê. Vê o que eu estou falando. Lê. Gente, abre a mente. Observe que nós estávamos dentro. Porque aí o pior disso tudo é ainda o que fizeram depois disso tudo aqui no Brasil. Fotos, imagens, sendo que lá em Êxodo é muito claro, não faça imagem, nem semelhança do céu. Então aqueles castiçais dentro da igreja não deve estar. Aquilo ali, aquele castiçal bonito que está na maioria das igrejas das mensagens aí, é uma imagem celestial, é o que Moisés viu no céu e executou para o santuário terreno. A Arca da Aliança com os 2 querubins, mas Moisés que fez, então vamos colocar a Arca da Aliança. Os castiçais, nós estamos vivendo uma verdadeira idolatria pior do que a igreja católica. Porque pratica idolatria e acusa a idolatria, gente. É igual ladrão que rouba e sai correndo, pega ladrão. Tem que combater a idolatria. Castiçal, águia. Eu gostaria de saber, eu não tenho toda a verdade. Nós vamos até o final das nossas vidas aprender muito ainda. Mas eu queria saber onde, por que águia? Por que a águia nos púlpitos? Por que essas coisas todas? A águia é o símbolo dos Estados Unidos, um país super prepotente. Tudo dos Estados Unidos é melhor. Então é o símbolo. Aí vocês vão entender o que João falou aqui no verso 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Prevaricar, entenda isso, é fazer o que está sendo feito. É chegar no púlpito, olhar para o povo e falar assim, puxa, a igreja está cheia, está bonita, olha, os irmãos tudo bem, tranquilo. Se eu falar isso, vai virar um alvoroço. Isso é prevaricar. Isso é deixar de fazer algo correto por má fé. Aí você vai lá em Oséias e ele fala assim, o meu povo se perdeu por falta de conhecimento. Aí o pastor vai lá no púlpito e fala, não procura conhecimento. Aí o povo não entende que esse conhecimento não é ficar muito atrás das coisas aí do mundo. Tudo bem, estuda, mas não fica muito. Dedique-se mais ao conhecimento. Irmão, Sérgio, sabe o que é incrível? Eu também vivi assim. Eu tinha medo. Eu via algumas coisas na Bíblia. Sabe o que eu fazia? Júnior, apaga isso. O correto é aqui, nas mensagens. Um pastor um dia chegou a me dizer, se o irmão Branham falou, a Bíblia não concorda, fique com o irmão Branham. Eu não estou exagerando, gente. Tem coisas muito piores. Irmãos, veja bem. O irmão Branham esteve em Durban, na África do Sul, em 1950. Ele contou 30.000 pessoas convertidas. Quando ele voltou de Durban, um dia no culto ele falou assim, olha, eu tive uma visão e isso é o assim diz o Senhor, aquele mesmo lugar que nós estivemos, onde teve 30.000 pessoas na África do Sul, e ele vai discorrendo. Lá em Durban, aquela salinha, e ele foi vendo detalhes, ele vai, é como uma planta baixa mesmo, olhando de cima assim, e vai acontecer, e eu vou estar lá, assim diz o Senhor, mas dessa vez vai ser 300.000 pessoas.
Maravilha, ele profetizou isso em 50 e alguma coisa. E ele veio, no passar dos anos, profetizando. Olha, vai acontecer a reunião em Durban, na África do Sul, para 300 mil pessoas. Em uma das mensagens ele muda, ele fala, pode ser que seja na Índia. Aí eu já fiquei assim, meu Deus. Aí, não, mas é na África do Sul. Aí até 1965, ele fazia essa profecia que ele pregaria em Durban novamente, naquele lugar, e ele teria uma audiência de 300 mil pessoas. Ele partiu e não pôde cumprir, né, esse compromisso. A questão do urso é que ele disse, assim diz o Senhor, existe um urso pardo, aqui eu contei na visão, tantas polegadas, vai estar ali, próximo ao Canadá, e eu vou matar este urso. Então ele foi lá e tentou, ele não conseguiu matar esse urso, nunca matou o urso pardo, né, que ele profetizou matar. E essa questão da tenda, ele falou para a igreja assim, falou, olha, em 1933... eu fazia grandes campanhas em tendas, né? No início do meu ministério, e sempre aqueles evangelistas lá nos Estados Unidos faziam isso, não locavam um local, eles tinham a própria tenda, e eles iam lá, armavam a tenda e faziam aqueles cultos de cura divina, e aquela coisa, e o povo amava aquilo, né? Então ele falou, eu tinha uma tenda, e assim diz o Senhor, eu ainda vou viajar o mundo, e vou pregar com uma tenda. E ele adquiriu a tenda, e o que é a coisa mais forte da doutrina da ressurreição isolada? É essa tenda, porque ele profetizou tanto que iria pregar numa tenda. Eles falam assim, mas o irmão Branham morreu em dezembro, foi sepultado em abril. Por quê? Porque a irmã Meda estava lá no hospital, e ela que ia decidir onde ele seria enterrado. Na verdade, eles estavam ali aguardando ele ressuscitar. Já tinha um avião pronto, já tinha os pilotos prontos, com a tenda, para ele rodar o mundo pregando naquela tenda. Então, irmão, parece que a gente está aqui para falar, uai, pastor Júnior, que é isso? Você falou que não ia desfazer. Não estou desfazendo, gente. Eu estou contando o que o irmão Jacques acabou de falar, ele falou rápido. Tenda, 300 mil, urso. Eu acabei de falar sobre a luz lá do rio Ohio, que nas primeiras 3 vezes que o irmão Branham cita, ele não lembrou. Na verdade, uma pessoa chegou a perguntar, irmão Branham, o que era isso, essa luz? Ele falou, não sei, eu acho que é o anjo descendo. Puxa, gente, uma comissão dessa, uma comissão como João Batista foi precursor, esqueceu o principal. Eu já até disse sobre a nuvem, né? E a foto da coluna de fogo aconteceu da mesma forma. Eles chegaram com ela para o irmão Branham, já editada, e falou, irmão Branham, aqui é a coluna de fogo na sua cabeça, está lá no Salão de Artes Religiosas, e considerada como uma única foto sobrenatural. O que o irmão Branham fez? Ele pegou e levou para o público, falou, olha, aqui ó, foto sobrenatural. Quem trouxe a foto para ele já veio tendencioso, porque não existe salão de artes religiosas, e essa foto não está exposta como um ser sobrenatural. Aí você pergunta, quem foi? Foi os homens de negócio do Evangelho Completo? Foi Liveo? Foi Fred Sotman? Gordon Lindsay? Gordon Lindsay projetou muito o irmão Branham. Também cria que o irmão Branham era Cristo. Eu falo assim, de forma generalizada, cria às vezes até que era mais. Olha os homens. Eu tenho um livro de Gordon Lindsay. Eu creio sim num conjunto, numa equipe, trazendo até essas doutrinas dispensacionalistas que são muito bonitas, trazendo a ele, porque ele era um homem, juntamente com vários outros, que encabeçaram o reavivamento da cura e no meio do século passado. Então eu entendo que houve sim toda uma equipe. Malaquias capítulo 4. Bom, a primeira coisa que Malaquias 3, eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Isso aqui é muito claro, né? Que João Batista cumpriu essa profecia. No capítulo 4 é um capítulo bem curtinho. No verso 3 diz assim, pisareis os ímpios.
porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Engraçado que a gente sempre pensava assim, bom, nós, a noiva, vamos pisar esse vizinho aí que está me atormentando, vamos pisar. Você não sabe se ele creu em Jesus, foi batizado? Jesus falou assim, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Só isso. Você não sabe. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Jesus nunca disse, lembrai da lei de Moisés para nós, os gentios. Observe que é um profeta tratando com os judeus. O que ele falou para eles? Lembrai-vos da lei de Moisés. Jesus veio não abolir, mas fazer com que a lei fosse mais projetada, mas através dele. Tanto que quando ele tem um encontro ali no Monte da Transfiguração com Elias, Moisés, o que estava representando ali? Lei, Moisés, profetas, Elias, e Jesus, a graça. Aí o que a graça quer dizer? A graça sobrepõe a lei, aos profetas e salva o mais terrível pecador sem obras, porque se fosse por obras, seria por mérito próprio. Você acha que graça é só para mim, só para você? Por isso que John Wesley falou, a capela tem que ser o mundo, né? Não é se fechar dentro de uma igreja. Lembrai-vos da lei de Moisés. Aí ele vai no verso 5, aqui que é o ponto. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Olha o versículo 4. Falando para os judeus, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu gostaria de abrir em Lucas capítulo 1, verso 17. É o verso 15 do capítulo 1. Fala sobre o anjo aparece para Zacarias, fala para ele não temer, e ele vai falando as características de João. Aí ele fala no verso 15, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. É incrível isso aqui, né? Ele tinha o Espírito Santo desde o ventre da mãe. Incrível, a soberania de Deus, ela é maravilhosa, né? A gente falou aqui, olha, tem que haver um novo nascimento para receber o Espírito Santo. João Batista tinha desde o ventre. Além do seu espírito, né? Que ele tinha o espírito de homem. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Olha aí, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Então não era o Elias o tisbita, né, João Batista? Não era o Elias, ele estava no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos. Será que João Batista cumpriu isso aí? Então, quando se diz que João Batista é só Malaquias 3, não, é Isaías 40. João Batista é profetizado aí por esses profetas. Eu me apeguei nessa segunda parte do versículo de Malaquias 4, porque aqui fala que João Batista converterá, para converter o coração dos pais aos filhos. Sabe o que significa isso?